passado foi ótima, como eu me diverti. Isso é que é vida. Não preciso trabalhar na fazenda, só aproveitar. E hoje vai ser melhor ainda. Já convidei meus amigos para a próxima festa. Preciso achar meu dinheiro. Mas onde que ele tá? Eu havia guardado todo ele nessa mala, mas não tem mais nada aqui dentro. Ah, não! Meu dinheiro já acabou. O que eu vou fazer agora? Vou atrás dos meus amigos. Amigos, meu dinheiro já acabou. Preciso que me ajudem. Vocês vão me ajudar? Não! Esperem! Vamos conversar. Eles nem quiseram me ouvir. Vou precisar arrumar um emprego. Aquele senhor estava oferecendo um emprego para cuidar de seus porcos. Acho que eu vou aceitar. Nossa, eu tô aqui vivendo com os porcos, passando fome. Nem a comida dos porcos eles me deixam comer. Ah, os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Já sei. Eu vou voltar para casa. Vou pedir para ele que me aceite como um empregado. E eu não vou mais passar fome. Ah, eu não deveria ter saído de casa. Não vejo a hora de chegar na fazenda. Já estou quase lá. Que saudade do meu filho. Queria tanto ver ele de volta. Nossa, parece que ele está vindo. É o meu filho, é o meu filho. Filho, que bom que você voltou. Pai, pai! Pai, eu errei muito com o senhor. Eu não mereço ser chamado de filho. Oh, meu filho, que saudade que eu estou de você. Servos, tragam a melhor roupa. Preparem uma festa, porque meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Ah, vamos festejar a volta do meu filho. Que saudade, meu filho. E eles festejaram a volta do filho para casa do pai. Foi um dia de muita alegria e festa. Nossa, que bom que tudo deu certo no final. Eu acho que já sei qual é a lição dessa parábola, hein, Samuca? Qual é, Preciosa? Vamos ver se você entendeu. O filho pródigo somos nós, quando vivemos pecando e uma vida cheia de erros. Até que Jesus nos recebe de volta em casa, nos perdoa e faz uma festa quando a gente volta para casa dele, não é mesmo? Muito bem, minha amiga. Você entendeu mesmo. Jesus sempre festeja quando alguém volta para casa. Longe de Jesus, somos pessoas tristes por dentro. Pensamos que amigos, e festas, e dinheiro vão nos deixar felizes. Até que entendemos que só perto de Jesus conseguimos ser felizes de verdade. Agora, vamos lá encontrar o rebanho. Já deve estar quase saindo para nadar no rio. Vamos, quero mergulhar muito no rio hoje. Vamos lá. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais um domingo onde nós nos reunimos, mesmo de maneira virtual, para compartilharmos a palavra do Senhor. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente para adorar, louvar e aprender mais da palavra do Senhor no contato físico da igreja. Mais um ano se inicia e cada ano que se inicia traz consigo um renovo, uma esperança de tempos melhores. Alguns velhos sonhos reaparecem, nós sentamos para planejar, traçar metas. Algumas que já estavam esquecidas voltam à tona, sonhos que nos acompanham por toda a vida e sonhos novos. E uma coisa que nós sabemos é que se nós queremos alcançar os nossos sonhos, se nós queremos que as nossas metas saiam do papel e se tornem realidade, nós precisamos nos esforçar. Nós precisaremos procurar por ajuda, por mentores, por ferramentas corretas. Por exemplo, se dentre os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos para esse ano,
Se dentre eles se encontra correr uma meia maratona, como a de São Silvestre, e você hoje mal consegue correr 3 a 5 quilômetros, você sabe que você precisará de ajuda para alcançar seu objetivo. Você vai precisar de uma ajuda de um profissional, você vai precisar de uma planilha de treino, você vai precisar de um tênis novo, talvez, de roupas novas, de ferramentas corretas. Talvez o seu plano para esse ano, um velho plano de muitas pessoas, é o desejo de aprender uma segunda língua, o inglês, o francês. E nós sabemos que sem as ferramentas corretas também isso não acontecerá. Precisamos de um dicionário, precisamos de um professor, precisamos de livros, precisamos de podcasts que nos ensinem como alcançar esse objetivo. E também, isso também não é diferente na vida cristã. Todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, ela tem como objetivo, deveria ter como objetivo máximo da sua vida, ano após ano, dia após dia, o seu crescimento espiritual. O crescimento na sua vida de piedade, na sua vida de oração, na sua vida de louvor a Deus. E assim como nós precisamos das ferramentas certas, das ferramentas corretas, em outras áreas das nossas vidas, nós também precisamos das ferramentas corretas para crescermos espiritualmente. E pensando nisso, nessa semana nós estamos começando uma nova série na nossa igreja, no livro de Salmos. Os Salmos, o Saltério, tem sido uma ferramenta riquíssima, usada pelo povo de Deus ao longo dos séculos. Nas palavras do pastor Eugene Peterson, os salmos são as melhores ferramentas disponíveis para exercitar a nossa fé. São 150 salmos, cuidadosamente desenvolvidos, para lidar com todo tipo de situação que atinge a nossa vida. Nos salmos nós encontramos momentos onde o salmista ele não se aguenta e ele começa a louvar a Deus. Mas em outro momento, esse mesmo salmista, ele se queixa a Deus. Nós encontramos situações onde o salmista, ele se extravasa em alegria. E esse mesmo salmista, em outras situações, se encontra cheio de tristeza, de amargura, de depressão. Nos salmos, encontramos o salmista agradecendo a Deus pela sua bondade, pelo caminho justo. Mas também encontramos esse salmista invejando os ímpios, aqueles que não temem a Deus. E não é assim na nossa vida. Num dia nós estamos felizes, estamos louvando a Deus e radiantes, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E então algo nos atinge, algo não acontece da forma como nós esperávamos. Às vezes simplesmente nós acordamos num dia mau e nós começamos a nos queixar contra os céus. Nós nos fechamos, ficamos amargurados, tristes, entramos muitas vezes em estados depressivos e começamos a invejar outras pessoas. Os salmos, eles tratam de situações reais da nossa vida, da vida de todo ser humano. Agora, nós precisamos ser verdadeiros em nossa oração, nós precisamos ser verdadeiros na nossa vida com o Senhor, mas simplesmente orarmos em cima dos nossos sentimentos não são um bom caminho. As nossas orações, a nossa vida com Deus precisa ser embasada não sobre o que nós sentimos somente, mas também em vista do que Deus realmente é. E os salmos, eles são uma ferramenta importante para nos ajudar a enxergar a Deus como Ele realmente é, não como nós gostaríamos que Ele fosse ou como nós esperássemos que Ele fosse. Tim Keller vai dizer que a riqueza das descrições de Deus no Saltério ultrapassa a inventividade humana. Ele é mais santo, mais sábio, mais temível e mais amoroso do que jamais imaginaríamos que Ele fosse. Agora, outra coisa fantástica sobre os Salmos é que você não precisa ter um grande entendimento teológico para que você possa ler os Salmos, para que você possa aplicá-lo na sua vida, para que você possa usufruir dele. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar um crescimento na palavra de Deus,
mas você não precisa ser um grande teólogo para que você usufrua dos Salmos. Martinho Lutero chamou o Saltério de o livro de todos os santos. William Lassor, um teólogo do Antigo Testamento, ele fala que quando nós abraçamos os Salmos, nós nos juntamos a um amplo grupo de pessoas que por 30 séculos, têm baseado as suas orações e os seus louvores nessas palavras antigas. Entre elas, ele coloca reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casas, professores e cantores populares. Para todas essas e para uma multidão de outros, ele fala, os salmos têm sido vida e respiração espiritual. Se Jesus viesse à Terra hoje, nos nossos dias, na sua playlist, ali no seu Spotify ou no seu Deezer, depende do que você ouve, o que ele ouviria, certamente os salmos estariam na sua playlist principal. O hino que Jesus cantou com seus discípulos antes do momento da sua crucificação na última ceia, após a última ceia, provavelmente foi o grande Halel. 5 salmos, eles cantam 5 salmos juntos. Nós temos motivos para presumir que Jesus cantou durante a sua vida, preste atenção, todos os 150 salmos, que Jesus sabia todos eles de cor. O livro que Jesus mais citou do Antigo Testamento foram os Salmos. Conhecedores dessa verdade, como nós poderíamos desprezar os Salmos? Como nós poderíamos não usar os Salmos para crescermos espiritualmente? Então eu quero te convidar, ao longo das próximas semanas, a se juntar a nós na leitura dos Salmos, a se aprofundar nessa palavra maravilhosa, no saltério, a permitir que os Salmos sejam um guia na sua vida de oração e na sua vida de louvor. E eu gostaria de começar hoje a nossa jornada no primeiro Salmo, Salmo 1. Os Salmos são divididos em 5 grandes livros. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ler livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles são como um prefácio de todos os outros salmos. Eles são uma síntese, um resumo de tudo o que será assunto no saltério. O Salmo 1, ele vai trabalhar a Torá, a lei de Deus. E o Salmo 2, ele vai trabalhar o rei. Então abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia, para que possamos ler juntos esse Salmo. E o Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que está diante de nós, Pai. E nós cremos no poder que nela opera. Nós cremos no Espírito Santo que vivifica a Tua palavra. Mesmo distantes, mesmo nesse processo virtual, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje. Que o Senhor possa iluminar a Tua palavra e que ela possa gerar frutos em nossa vida, Pai. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Este primeiro salmo, ele vai nos apresentar um tema que também será dominante em todos os 149 salmos seguintes. 2 caminhos, ele vai falar sobre 2 caminhos. O caminho de Deus e o caminho dos homens. O caminho da felicidade e o caminho da ruína. Ele também vai falar sobre 2 tipos de conduta. A conduta do justo e a conduta do ímpio. O justo é aquele que anda no caminho de Deus,
E ele é norteado pela palavra de Deus. Ele tem prazer nos ensinamentos de Deus. O ímpio, ele anda pelo caminho que lhe agrada. Ele é norteado não pela palavra de Deus, mas pelos seus desejos, pelos seus instintos, pelas suas vontades. E o salmista começa nos falando sobre algo que todos os homens e mulheres, em todos os tempos, estão à procura: a felicidade. Nós vivemos uma busca desenfreada pela felicidade. Nunca corremos tanto atrás de algo como corremos atrás da felicidade. Essa verdade é tanta que, alguns anos atrás, alguns cientistas, eles começaram a pesquisar, a estudar sobre essa busca do homem pela felicidade. E segundo um artigo da revista Times, eles dizem que a busca pela felicidade, ela é o combustível que move a humanidade. Em busca da felicidade, nós estudamos. Em busca da felicidade, nós trabalhamos. Em busca da felicidade, nós, segundo eles, nós temos fé. Em busca da felicidade, nós construímos casas. Em busca da felicidade, nós nos casamos. E depois nos descasamos também, buscando ser feliz. Em busca da felicidade, nós temos filhos. E eles dizem que esse anseio, essa busca, é o que nos faz nos mover. É o que nos dá disposição para levantar cada manhã e correr atrás do que nós corremos. Mas então os cientistas, eles chegam a uma conclusão: é tudo uma ilusão. Talvez a conclusão que já está na Bíblia, né? Debaixo do sol, longe de Deus, tudo é vaidade. E eles falam que é tudo uma ilusão, porque eles falam que a cada vitória, a cada alvo que você atinge, surge uma nova necessidade. E eles comparam a busca pela felicidade como se tivesse uma cenoura pendurada sobre nós, numa vara de pescar, onde nós ficássemos correndo atrás dela o tempo todo. E eles falam que às vezes nós damos realmente uma mordidinha naquela cenoura, nos sentimos satisfeitos, mas logo isso passa e nós começamos a correr novamente. E eles falam que a felicidade é um truque. A felicidade é um truque. O que é felicidade? O conceito de felicidade, já que nós estamos trabalhando em dois caminhos, o conceito de felicidade no caminho dos homens longe de Deus, está ligado realmente àquilo que você alcança, aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. Para alguns, a felicidade está em alcançar algum objetivo, em fazer alguma coisa. Para outros, está naquilo que você não faz. Mas para a maioria, é quando você atinge o objetivo, você se torna uma pessoa feliz. Mas isso dura somente um tempo. Então, felicidade no caminho dos homens, está ligado a você alcançar algo. Agora, qual o conceito de felicidade no caminho de Deus? No caminho de Deus, o conceito de felicidade não está no fato de você alcançar algo. O conceito de felicidade está, na verdade, de que nós fomos alcançados, nós fomos agraciados. O justo, ele é feliz porque ele foi alcançado pela graça de Deus, ele foi agraciado por Deus, ele teve os seus pecados perdoados, ele foi justificado, ele recebeu uma graça que não merecia, ele recebeu uma vida que é plena. E aí o salmista começa a dizer qual que é a conduta dessa pessoa justa, dessa pessoa bem-aventurada. E ele começa a nos falar do que esse homem não faz. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela não faz. E ele começa a falar o que essa pessoa não faz. E ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. O que ele não faz? Ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E ele não segue o conselho dos ímpios. Então, 3 coisas que esse homem, o justo, não faz. Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista faz uma distinção aqui entre 3 tipos de homens longe de Deus. Ele não está repetindo a mesma coisa. Ele fala dos ímpios, ele fala dos pecadores, ele fala dos zombadores. Existe uma diferença que nós precisamos nos atentar a isso. Ímpios, as pessoas ímpias, são aquelas pessoas que muitas vezes têm um bom caráter,
Pessoas que, do ponto de vista da sociedade moral, são boas pessoas, pessoas honestas, bons pais de famílias, bons trabalhadores, pagam seus impostos. Portanto, os ímpios vivem como se Deus não existisse. Eles ignoram a Deus por completo. Esse é o primeiro homem apresentado, a primeira pessoa. Depois ele fala dos pecadores. E pecadores aqui, essa escada ela vai caindo, ela vai se intensificando. Pecadores são aqueles que pecam deliberadamente, são pessoas que se alegram em pecar, intencionalmente elas pecam, elas conhecem o que elas devem fazer, elas sabem, mas elas têm prazer no pecado, são atrevidos para pecar. E aí ele chega no terceiro nível, o nível mais baixo, são os escarnecedores, os zombadores. Eles são ímpios, eles são pecadores e eles vão além. Eles escarnecem de Deus, eles zombam de Deus. Gente, nós estamos cercados disso nos nossos dias, tanto fisicamente quanto na nossa mídia. Zomba-se de Deus, zomba-se de Cristo através de filmes, através de postagem, através de insultos. No Salmo 2, o salmista ele vai nos dizer que Deus dos céus, ele olha para os zombadores e ele ri desses homens. Uma das únicas vezes na Bíblia que fala que Deus ri. Ele ri desses zombadores. Então, 3 tipos de homens: os ímpios, os pecadores e os zombadores. E aí, tem 3 tipos de caminhos, de condutas. Primeiro, o conselho. Ele não anda no conselho dos ímpios. O conselho está ligado à opinião, a valores, a pensamento, a orientações. A conduta, ele não anda na conduta dos pecadores. A maneira de viver. É a atividade, é quando sai do campo da mente, aquilo que não somente ocupa mais a sua mente, mas ele começa a ser a forma como você vive. Você começa a fazer algumas coisas que você não fazia, porque você está tomando o conselho dos ímpios. A sua conduta, o seu caminho se torna diferente. E aí, quando chega na roda, é quando você se entrega àquilo. Se torna um hábito pecaminoso, um estilo de vida, de rebeldia contra Deus. Uma vez explicadas essas 3 negativas, nós temos que tirar algumas advertências e algumas aplicações para as nossas vidas. Talvez você esteja pensando, então, peraí, pastor, você está falando que eu não devo andar com pessoas que não temem a Deus. Talvez seja isso a aplicação. De maneira nenhuma. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E se nós nos retirarmos da comunhão com o mundo, no sentido de estar no meio deles, quem irá salgar a terra e quem irá iluminar o mundo? A pergunta que nós devemos fazer não é se nós devemos ou não andar com essas pessoas, ter comunhão com elas. A pergunta que nós devemos nos fazer é: quem está influenciando quem? Quem está modelando o comportamento de quem? Quem está formando a opinião de quem? Uma vez dito isso, sendo que nós nos chamamos de uma igreja missional, então se nós queremos ser uma igreja em missão, nós precisamos estar com os pecadores, sim, mas não copiar o seu comportamento. Nós temos feito essa advertência, nós precisamos olhar sobre esses 3 conselhos, ou as 3 coisas que esse homem não faz. Cuidado, a primeira coisa que eu queria te dizer, cuidado com quem você toma conselhos. Cuidado com quem está formando a sua opinião. E não somente ali no seu local de trabalho, no seu dia a dia. Cuidado com o que chega na sua mão, na sua televisão, no seu smartphone. É impressionante, é incrível como muitas pessoas vêm à igreja ano após ano. Entram e saem domingo após domingo. E a sua visão de mundo não tem nada a ver com a visão da Bíblia. A sua visão de mundo não é formada pela palavra de Deus, ela é formada pelos influenciadores que nada temem a Deus. Ela é mais formada pelas séries que essa pessoa assiste. Ela é mais formada pelas novelas que essa pessoa toma conselho. Consomem tudo o que o mundo lhes entrega sem filtro algum. Agem de uma forma que Jesus nunca aprovaria. Quem está formando a sua opinião? Quem está modelando a sua mente? Não se engane, não se engane.
Com quem você toma conselhos? Pois os conselhos que você recebe hoje moldarão o seu comportamento amanhã. Os conselhos que você toma hoje, que você recebe hoje, eles irão moldar o seu comportamento amanhã. Tenha amigos, tenha comunhão, sim, com o mundo, dessa forma como nós falamos, mas tenha amigos sábios, experimentados na palavra de Deus, que quando você precisar de conselho, você sabe que aquela pessoa, ela vai te aconselhar não segundo o que ela pensa, não segundo o que ela gosta, mas segundo a palavra de Deus. Ela vai falar, peraí, vamos abrir na Bíblia, o que Deus fala sobre isso. Olha, a Bíblia fala sobre isso de tal forma. Ela não vai falar o que você gostaria de ouvir, mas aquilo que a palavra nos ensina. O texto também nos fala que esse justo, ele não imita a conduta dos pecadores. Um justo, um justificado, ele anda na contramão do mundo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado e isso pareça se tornar normal, o justo, ele não faz porque ele sabe que isso não agrada ao Senhor. Ele é diferente na sua conduta ética. Ah, mas todo mundo faz assim no trabalho, todo mundo faz de qualquer forma no trabalho. Todo mundo rouba as horas do trabalho no celular, todo mundo age de tal forma, todo mundo sonega, todo mundo... O justo, ele fala, não é assim que eu quero caminhar. Ele é diferente na sua conduta sexual. Ah, mas é normal, é normal. É normal, todo mundo, todo homem precisa disso. Ele busca viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Ele é diferente como ele lida com o seu dinheiro. Ele não é escravo do seu dinheiro. Ele usa o seu dinheiro para abençoar. A conduta do justo, no meio de um mundo escuro, aponta para esse mundo que existe uma luz que é Cristo. Mas esse justo, ele não é conhecido somente pelo que ele não faz. Ele também é conhecido pelo que ele faz. Nós devemos, isso é importante na nossa vida, nós devemos ser conhecidos sim pelo que nós não fazemos, mas nós não podemos ser simplesmente as pessoas que são conhecidas por não fazer algo, nós precisamos ser conhecidos pelas coisas que nós fazemos. E o salmista, ele continua no verso 2, dizendo assim, ao contrário, ele não faz tudo isso, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O justo não faz o que ele não faz porque simplesmente ele tem medo de ir para o inferno. Não é penoso para ele não fazer essas coisas. Por quê? Porque ele achou algo que é mais valioso. Ele achou algo que lhe dá mais prazer. Você nunca vai conseguir vencer todas essas coisas que nós falamos se a sua satisfação não estiver na palavra de Deus em Deus. O justo, ele tem a sua alma, a sua mente, o seu coração saturados pela palavra de Deus. Ele se satisfaz na palavra de Deus, ele se deleita na palavra de Deus, ele medita nela de dia e de noite, durante o dia ele pensa naquela palavra, nas aplicações. Uma das marcas de um justo é a satisfação que ele tem na lei do Senhor. É o prazer que ele encontra na lei do Senhor. Deleite, a palavra que é usada é algo prazeroso. É algo prazeroso. A meditação, ele fala de deleite e meditação. A meditação, ela envolve esforço. Ela envolve labuta, ela envolve trabalho. Envolve vontade. Muitas vezes os cristãos, eles têm uma visão um tanto romântica da sua vida espiritual. Eles desejam sim crescer, todo cristão autêntico deseja crescer na sua vida espiritual, deseja se amadurecer. Muitos ficam com saudades do tempo em que converteram, que lia a Bíblia constantemente, que tinham amor pelas Escrituras e ficam pedindo ao Senhor que o ajude. Sim, o Senhor deve nos ajudar, mas é preciso de nós um esforço intencional para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos ser assertivos, usar as ferramentas corretas, nós precisamos pedir ajuda e planejar se nós queremos crescer espiritualmente. Se o seu alvo para esse ano que entra é uma maturidade espiritual, é conhecer mais a palavra de Deus, é ter uma vida de oração mais robusta, louvar mais ao Senhor, você precisa planejar e você precisa se esforçar. Isso não vai acontecer sozinho, não vai ser um toque de mágica.
A sua carne não deseja isso. Você tem 3 inimigos ao menos. A sua carne, ela não deseja isso de maneira nenhuma e ela vai lutar contra todos os dias para que você não se esforce na palavra de Deus, para que nós não tenhamos uma vida de oração. O mundo, ele vai te propor todas as distrações possíveis, porque o sistema do mundo é totalmente contrário a Deus. E nós temos o nosso arqui-inimigo, Satanás, muitas vezes esquecido por nós, mas que está planejando o tempo todo para que você não cresça espiritualmente, para que você não se esforce na leitura da palavra, criando empecilhos a todo tempo. Enquanto você achar que o seu crescimento espiritual vai acontecer no toque de mágica, sem esforço, deixa eu te dar uma notícia, isso nunca vai acontecer. A meditação na palavra de Deus permite que a palavra ela entre nas nossas mentes, no nosso coração e nas vontades mais profundas do nosso ser. É por meio da meditação que nós experimentamos a transformação, a renovação da nossa mente, que está em Romanos 12. Preste atenção. Uma meditação bem feita, uma meditação bem trabalhada, ela irá fortalecer e manter o seu deleite na palavra do Senhor. Uma meditação bem feita, uma meditação bem trabalhada, ela vai fortalecer e manter o seu deleite na palavra do Senhor. A obrigação, muitas vezes, o esforço da leitura na palavra, constância, ela vai gerar um prazer no seu coração na palavra de Deus, até que vai chegar um tempo onde o prazer é maior do que a obrigação, do que o dever. Além dos nossos 3 inimigos que nós falamos, a nossa carne, o mundo e Satanás, nós temos vários outros inimigos para que nós não cresçamos na nossa vida de devoção a Deus, para que nós não cresçamos espiritualmente. Nós vivemos numa época de tremendas distrações. Os nossos smartphones são distrações que nos afastam toda hora de uma vida de meditação, de uma vida contemplativa. E nós também vivemos na tirania da pressa. Então nós temos de um lado uma época de distrações e outro lado a pressa. Tudo é para ontem. A gente não tem tempo. Mais do que nunca, meditar na palavra de Deus se tornou um desafio. Portanto, é imperativo que nós venhamos a cultivar intencionalmente a meditação na palavra de Deus. Deixa eu te dar alguns conselhos bem práticos sobre isso. Se possível, na sua vida de meditação, na sua vida devocional, separe um local da sua casa, um local no seu trabalho, um local que você consiga ter descanso. Deixe seu celular longe, desligue-o, programe para pelo menos 1 hora ficar desligado. Encontre um local, um horário. Deixe seu celular longe. Tenha um planejamento bíblico de leitura. Um plano de leitura, um bom plano. Se você tem dificuldade, comece procurando um plano de leitura. Fale conosco, nós temos planos que nós podemos enviar para você. Em seguida, quando abrir o texto, leia aquele texto com atenção. O perigo de muitas vezes seguirmos planos de leitura é que nós lemos como se estivesse simplesmente lendo uma revista. Leia aquele texto com atenção. Terminou de ler? Releia e releia. Depois, leia em alta voz. No final, leia com oração. Leia com uma caneta na mão para você ir anotando o que te chamou a atenção. Rabisca ali a sua Bíblia. É melhor uma Bíblia rabiscada, rasurada, mais útil para o nosso crescimento espiritual do que uma Bíblia limpa, mas que não é utilizada por nós. Memorize os textos que você leu, pense nele durante o dia. Leia aquele texto, compartilhe com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com um amigo. Compartilhe essa mensagem também durante o dia com pessoas no seu trabalho. O salmista, então, ele continua a apresentação do justo, e agora ele usa uma ilustração, ele usa uma metáfora. Com que esse justo, que se deleita no Senhor, que se deleita na lei do Senhor, que não se deleita no caminho dos ímpios, com que ele se parece?
E aí ele pinta um quadro lindo aqui. Ele fala que esse justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A imagem é de uma árvore plantada. Uma árvore, ela não planta a si mesma. Essa árvore, ela foi plantada por uma ação externa, por uma graça externa. Na verdade, a palavra que é usada aqui é como se essa árvore fosse transportada, ela fosse tirada de um lugar. No hebraico, a palavra, essa árvore foi transportada de um lugar e colocada à beira de correntes de água. Isso nos faz lembrar que Deus nos salva por sua graça e que Ele nos preserva no seu evangelho por sua graça. Jesus é a própria fonte da vida que nos sustenta. Essa árvore também, ela produz frutos. Ela dá frutos. Uma das marcas de um justo são os frutos. Os frutos não garantem a nossa salvação, mas eles são evidências de que fomos salvos. Os frutos não garantem a nossa salvação, mas eles são evidências dos salvos, dos justos. Uma vez que estamos firmados em Deus, uma vez que estamos firmados na sua palavra, pode ter certeza que no devido tempo você produzirá fruto. A nossa preocupação de maneira nenhuma deve ser procurar dar frutos. Uma árvore não se esforça para dar fruto, isso é algo natural. A nossa preocupação, como Jesus nos lembra, quando Ele fala da videira, a nossa preocupação é permanecer na videira. Espera-se de uma árvore plantada junto às correntes de água, que ela dê frutos. Frutos internos, uma vida de piedade, lutando contra o pecado e vencendo, crescimento espiritual, e frutos externos, todos os nossos talentos, usando todos os nossos talentos, os nossos dons, o nosso tempo para a edificação do reino de Deus. É uma pessoa que ela é envolvida com a obra de Deus, com o reino de Deus. É uma pessoa que evangeliza, que discipula, que dá frutos, que produz frutos. E o salmista fala que tudo o que ela faz prospera. Isso aqui não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. A prosperidade para o povo judeu estava muito mais ligada a uma plenitude espiritual do que a situações financeiras. A prosperidade que o salmista fala é uma consequência de alguém que anda nos conselhos de Deus, de alguém que caminha no temor do Senhor. O caminho desse homem será um caminho próspero. Então, depois de descrever o justo, o salmista ele vai nos apresentar o outro caminho, o outro estilo de vida, daqueles que não confiam no Senhor, daqueles que confiam em si mesmo, o ímpio. E ele fala assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Veja o contraste. Os frutos é aquele quadro pintado de uma árvore bela, frondosa, na beira de riachos d'água. Agora o salmista ele pinta o quadro do ímpio. O ímpio é como uma palha. A palha, ela não tem utilidade nenhuma. A única função da palha era no processo de crescimento do grão, quando ela envolvia o grão. Depois disso, depois que o grão, que a espiga se formava, a palha só dava trabalho. E aí vinha todo o trabalho do povo, dos trabalhadores da sociedade agrícola, de separar a palha dos grãos. Talvez nós que vivemos numa região agrícola, nós já vimos essa imagem muitas vezes de uma pessoa com uma peneira jogando os grãos para cima, ou com uma pá jogando os grãos para cima. O grão ele cai porque ele tem substância, ele volta. A palha ela é levada pelo vento. Que contraste! A palha do trigo, levada pelo vento, ela é a imagem do ímpio, do homem que vive longe de Deus, que por mais bela que possa ser a sua aparência, que por mais riquezas que ele pode ter, ele é comparado com essa palha. Ele não vai subsistir. E aí o salmista continua: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Agora nós vemos aqui que a igreja do Senhor, ela é vista, a comunidade dos justos,
Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia que existem duas igrejas: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela formada por pessoas que todo domingo vêm à igreja, domingo após domingo. Muitos delas se batizaram, tomam Santa Ceia, participam de ministérios, estão no hall de membros da igreja, mas que nunca aceitaram o Senhor realmente, nunca nasceram de novo, não fazem parte da igreja invisível. A igreja invisível ela é formada pelos que nasceram de novo, por aquelas que o Senhor conhece, que no último dia Ele fala: eu te conheço, vinde benditos ao reino do meu Pai. A igreja invisível, essa é a igreja que Cristo irá buscar a noiva. Nós não temos como separar o joio do trigo, nós não temos como separar o joio do trigo. Jesus, Ele prometeu que Ele vai fazer isso no último dia, o dia do grande julgamento que está falando aqui. Quem vai permanecer diante do grande julgamento? Que tipo de pessoa vai subsistir diante do grande julgamento? Muitas vezes nós nos esquecemos que nós um dia chegaremos diante do tribunal de Deus. Somente um tipo de pessoa vai ser absolvida naquele dia: os justos, aqueles que receberam a justiça de Cristo, aqueles que não viveram sobre as suas obras, aqueles que não viveram longe do Senhor, aqueles que não viveram confiando na sua justiça, nos seus atos, mas que confiaram unicamente na justiça e na obra de Cristo. E aí o salmista termina dizendo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palavra usada para prova no hebraico é a mesma que conhece, que tem um sentido de apegar-se. É como se o Senhor se apega aos caminhos dos justos, é como o Senhor se afeiçoou ao caminho dos justos. O Senhor se apegou aos seus justos, o Senhor conhece os seus. A realidade é que o justo, ele só vai terminar bem, não como êxito da sua força, do seu braço, mas porque o Senhor o conhece, porque o Senhor se apegou a nós, aos seus justos, e o acompanha de forma preocupada e amável. Mas aí o contraste, o caminho dos ímpios, ele fala: o caminho dos ímpios leva à destruição. Em Provérbios 4, 18 e 19, o sábio diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Ele está falando, o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A luz do justo ela vai brilhando cada vez mais. O caminho do justo é cada vez mais iluminado. Agora ele descreve o ímpio da seguinte forma: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Uma triste descrição. Mas é assim a vida do ímpio. Ele nem sabe que tropeça, porque não tem luz. Meu irmão e minha irmã, a verdade é que só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho que os homens insistem em andar nos seus próprios esforços. E somente um desses dois caminhos leva à vida plena. O outro, como o texto diz, leva à morte. A pergunta é: em qual deles você está caminhando? Quais são as marcas que, quando você olha para esse texto, como você se enxerga? Como você se enxerga? Em qual você está? A verdade é que todos nós, um dia, nós éramos inimigos de Deus. Nós ofendemos a Deus e a sua santidade, nós viramos as nossas costas para Deus. A Bíblia fala que não havia um justo sequer, ninguém fazia o bem, ninguém desejava fazer o bem. Muitos de nós já caminhamos assim, e talvez você que está me ouvindo, talvez você seja um desses. Alguém que virou suas costas para Deus. A boa notícia que nós temos é que Deus, Ele enviou seu próprio Filho, o único justo, a fonte da vida, a árvore da vida, para perdoar a nossa dívida e fazer um caminho seguro até Deus, um caminho pela qual hoje nós podemos andar, porque já foi trilhado por Cristo. O caminho que o justo caminha hoje já foi trilhado por Cristo, por isso é um caminho seguro.
É por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a vereda sobre a qual nós devemos andar. Ele é a vereda sobre a qual o justo caminha. Deus assim fez, para que nós pudéssemos ser transportados como aquela árvore das trevas e transportados no reino do Filho do seu amor, no reino de luz. Agora, uma vez transportados para esse reino, nós podemos ter prazer em sua lei, nós podemos nos deleitar na sua palavra. Um homem que não foi transportado das trevas para a luz, ele não tem prazer na palavra de Deus, ele não se deleita na palavra de Deus. Agora, uma vez transportados, nós podemos dar frutos, e frutos que glorificam ao Pai. Nós podemos viver uma vida com sentido, com propósito, não buscando sentido e propósito nas coisas que este mundo oferece. Nós, sim, usamos das coisas desse mundo, mas não procurando encontrar satisfação plena nessas coisas. Nós não somos levados. O justo não é como a palha, levado por qualquer vento de doutrina, qualquer modinha, qualquer coisa, ele já está voando, porque nós estamos arraigados, juntos a Cristo e a sua palavra. Existe uma oferta aberta, uma oferta de salvação. A justiça de Cristo, na obra de Cristo. Existe uma oferta aberta também de reconciliação. Muitos justos, muitas vezes, eles começam a se desviar desse caminho. E aceitar os convites, os conselhos do mundo, dos ímpios, começam a copiar a conduta dos pecadores. Arrependa-se. O Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Vamos orar? Senhor, nós queremos seguir o Teu caminho, Deus. Nós queremos caminhar nas Tuas veredas. Obrigado porque um dia o Senhor nos transportou das trevas para o Teu reino de amor. Que nosso coração, Deus, possa se apegar à Tua palavra. Que o Senhor possa gerar, Deus, em nós, na Tua igreja, Deus, prazer, deleite, Deus, na Tua palavra. Deleite em meditar no Senhor, esforço também, Deus, para crescer espiritualmente. Que não venhamos esperar o nosso crescimento espiritual como um toque de mágica, mas que nós venhamos nos empenhar, assim como empenhamos em tantas outras áreas da nossa vida, que nós possamos nos empenhar nessa área, para que possamos crescer, para que possamos frutificar, para que possamos honrar o Senhor. Se há irmãos que, no meio dessa palavra, estão pensando: será que eu sou um justo? Será que eu fui justificado? A minha vida parece mais com desse ímpio. Deus, que o Senhor prove o coração deles, que o Senhor traga luz ao coração desses irmãos. Se eles ainda não se encontram entre os justos, que eles confiem na justiça de Cristo, que eles se arrependam e confiem na obra de Cristo, na obra perfeita e consumada de Cristo. Que uma vez regenerados, nós podemos viver, Deus, como essa árvore plantada. Não queremos ser como essa palha, Deus, jogada de um lado para o outro, Deus. Queremos uma vida com propósito que glorifica o Senhor. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.